Olá a todos. O ano passado, na Quaresma, eu apresentei a vocês alguns documentos de um profeta do Nordeste, do Juazeiro do Norte, e foi uma realização minha ter informado a vocês o que eu tinha guardado. Aí esse ano, nessa Quaresma, eu não tinha muito a fazer, mas aí achei mais um desses documentos que pode ser muito interessante para nós que estamos nesta caminhada de solidão em busca de um caminho reto para seguir o nosso caminho. Vou aqui fazer uma consequência política. Vem em seguida os dogmas da ciência política. Eis aqui quais são, nesta matéria, as teses dos naturalistas. Os homens são iguais em direito, todos e sob todos os pontos de vista, são de igual condição, sendo todos livres por natureza, nenhum deles tem o direito de mandar a um de seus semelhantes e é fazer violência aos homens, pretender submetê-los a uma autoridade qualquer, a menos que essa autoridade proceda dele mesmo. Todo o poder está no povo livre. Os que exercem o mando só são detentores pelo mandato ou pela concessão do povo, de tal sorte que se a vontade popular mandar a que destituir de sua autoridade os chefes do Estado, mesmo contra a vontade deles. A fonte de todos os direitos e de todas as funções civis reside que na multidão que é no poder, que rege o Estado, mas quando este for constituído de acordo com os povos, com os novos princípios, além disto deve o Estado ser ateu. De feito, ele não acha nas diversas formas religiosas razão alguma para preferir uma à outra, portanto, todas devem ser postas em pé de igualdade. Ora, que essas doutrinas sejam professadas pelos que planejaram tudo, que tal seja para eles o ideal segundo o qual entendem constituir as sociedades, isto é, quase sobejamente evidente para precisar ser provado. Já há muito tempo que eles trabalham abertamente para realizá-lo, empregando nisso todas as suas forças e todos os seus recursos, abrem assim o caminho a outros secretários numerosos e mais audaciosos que se mantêm prontos a tirar desses falsos príncipes conclusões ainda mais detestáveis, a saber, a repetição igual e a comunidade dos bens entre todos os cidadãos, depois que toda a distinção de categoria e de fortuna tiver sido abolida. Resumo dos erros. Os fatos que acabamos de resumir põem em luz suficiente a constituição íntima dos que comandam
o poder no mundo e mostram claramente por que estrada eles se encaminham para a sua meta. Os seus dogmas principais estão em desacordo tão completo e tão manifesto com a razão que nada se pode imaginar, mais perverso realmente querer destruir a religião e a igreja estabelecida pelo próprio Deus e por ele asseguradas de uma perpétua proteção para restabelecer entre nós, após 18 séculos, os costumes e as instituições dos pagãos. Não é o cúmulo da loucura e da mais audaciosa impiedade, mas o que não é nem menos horrível, nem mais suportável é ver repudiar os benefícios misericordiosamente adquiridos por Jesus Cristo, primeiro para os indivíduos e depois para os homens, agrupados em família e em nações, benefícios que no testemunho dos próprios inimigos do cristianismo são do mais alto preço, de certo, em plano tão insensato e tão criminosos. Bem lícito é reconhecer o ódio implacável de que Satanás está animado para com Jesus Cristo e a sua paixão de vingança, o outro intento para cuja realização os donos do poder empregam todos os seus esforços, consiste em destruir os fundamentos principais da justiça e da honestidade. Com isso fazem eles auxiliares daqueles que quereriam que o exemplo do animal não tivesse o homem outra regra de ação a não serem os seus desejos. Este intento não tende a nada menos do que a desonrar o gênero humano e a principiá-lo ignominiosamente à sua perdição. O mal aumenta com todos os perigos que ameaçam a sociedade doméstica e a sociedade civil, conforme expusemos. Alures todos os povos, todos os séculos concordam em reconhecer no matrimônio algo de sagrado e de religioso, e a lei divina tem provido a que as uniões conjugais não possam ser dissolvidas, mas se elas se tornarem puramente profanas, se lícito for rompê-las, ao gosto dos contratantes, logo a constituição da família será presa da perturbação e da confusão. As mulheres serão descoroada de sua dignidade, toda a proteção e toda a segurança desaparecerão para os filhos e para os seus interesses. Quanto à pretensão de fazer o Estado completamente alheio à religião e podendo administrar os negócios públicos sem levar em conta a Deus, mais do que se ele não existisse, é uma temeridade sem exemplo mesmo entre os pagãos. Entre estes frangiam tão profundamente gravado no mais íntimo das suas almas
não somente uma ideia vaga dos deuses, mas a necessidade social da religião, que no senso deles mais fácil seria uma cidade manter-se de pé sem estar apoiada no solo do que privada de Deus. De fato, a sociedade do gênero humano para a qual a natureza nos criou foi constituída por Deus, autor da natureza dele, como princípio e como fonte promana na sua força e na sua perenidade, os benefícios inúmeros com que ela nos enriquece. E por isso, assim como a voz da natureza lembra a cada homem particular a obrigação em que está de oferecer a Deus, devedores da vida e dos bens que a acompanha, dever semelhante se impõe aos povos e às sociedades. Daí resultar com a última evidência que os que querem quebrar toda a relação entre a sociedade civil e os deveres da religião não cometem só uma injustiça, mas pelo seu procedimento provam a sua ignorância e insépcia. Efetivamente, é pela vontade de Deus que os homens nascem para ser reunidos e para viverem em sociedade e autoridade. É o vínculo necessário à manutenção da sociedade civil, e de tal sorte que, quebrado esse vínculo, ela se dissolve fatal, e imediatamente a autoridade tem por seu autor o mesmo ser que criou a sociedade. Por isso, seja qual for aquele em cujas mãos o poder reside, ele é o ministro de Deus. Por conseguinte, na medida em que o exigem o fim e a natureza da sociedade humana, cumpre obedecer ao poder legítimo que manda coisas justas com a própria autoridade de Deus, que governam tudo, e nada é mais contrário à verdade do que sustentar que na vontade do povo depende recusar essa obediência quando lhe aprouver. Por mais que nós sejamos incrédulos, por mais que os homens tentam tirar de Deus a sua essência de Criador, cada dia que passa, mesmo com toda a campanha contra Deus e seus infinitos decretos, ainda sobrevive as almas justas que estão no mundo ainda detendo os mandamentos de Deus e as suas ordens. Por isso, estou aqui para fazer mais um apelo a todos que observem o mundo de hoje e vejam se ele está correto ou não.